Olá, eu me chamo Stephanie, sou casada com Daniel Patrick, somos os pais do Benjamin e estamos aqui falando um pouquinho sobre relacionamento com os pais ou com os sogros, né? O objetivo aqui é a gente estudar um pouquinho essa relação, o que a Bíblia nos ensina com relação a esse tema. E no primeiro vídeo a gente buscou algumas possíveis implicações do texto de Gênesis 2:24, que diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A gente viu algumas poucas implicações desse texto com relação ao tema e terminamos o vídeo tentando entender alguns motivos aparentemente legítimos para que haja uma intromissão dos pais ou sogros na vida do casal. E aqui nesse vídeo a gente quer destrinchar um pouco esses tópicos e buscar questões práticas. Como então, na prática, agir diante de possíveis situações desse tipo? Bom, só pra gente relembrar um pouquinho, uma das implicações que a gente viu desse texto de Gênesis 2:24 é que a gente precisa buscar uma separação geográfica, emocional e financeira. O novo casal precisa ter isso claro em mente, buscar isso de forma prática e firme. A gente viu que diante dessa separação a gente precisa trabalhar para que esse novo vínculo familiar, né, esse novo núcleo familiar que foi formado ali, tenha suas próprias regras, decidam suas próprias coisas e direcionem a vida deles conforme a palavra de Deus, mas decidindo como casal. Agora são os dois uma só carne, e isso tem implicações diretas em todos os aspectos da nossa vida. Somos uma só carne com o nosso cônjuge e só com ele. Não só isso, mas a gente viu também alguns casos de intromissão que parecem legítimos e que muitas vezes a gente aceita por ser muito comum de acontecer ou por a gente achar que a intenção é boa e muitas vezes mas que na prática são problemas na vida do casal. Bom, a gente falou de 6 pontos, só que a gente só citou, aqui a gente vai tentar trabalhar um pouco mais. O primeiro ponto foi a forma como eles agiram com eles quando eles se casaram, né? Então, muitas vezes, os nossos pais ou os pais do nosso marido, eles se intrometem tentando opinar de forma muito determinante na vida do casal, porque foi assim que aconteceu com eles, então acaba sendo normal, né? Sempre perpetuando esse tipo de situação. Então, poxa, quando eles casaram, os sogros deles ou os pais dele entravam na casa e opinavam sobre como as coisas têm que estar, opinavam sobre se devia dar ou não chupeta pro filho, ou sei lá, qualquer decisão, seja pequena ou grande na vida deles, e eles acham que isso é normal. A gente acaba perpetuando esse tipo de situação sem muitas vezes questionar se biblicamente é assim que deveria acontecer mesmo ou não. Sempre aconteceu, funciona, deve ser assim mesmo. Mas não é assim. A gente precisa tomar cuidado com isso. O segundo ponto que a gente levantou foi a dependência emocional dos pais ou do filho. Então, ou os pais são dependentes emocionalmente do filho ou da filha, ou a filha é dependente emocionalmente dos pais. Isso é um problema muito sério que precisa ser tratado com muito carinho, muito cuidado, muita humildade. Isso pode acontecer por vários aspectos e isso é cada vez mais comum, né? Ele pode vir, por exemplo, isso acontece mais com mãe, tá? Mais mãe do que pai, em geral, assim. Então, ou sua mãe ou sua sogra, isso tende a acontecer mais com elas do que com os sogros e pais, mas não é menos ruim por isso, né? Bom, isso pode vir devido à viuvez, isso pode vir devido ao abandono do marido, então às vezes sua mãe sofreu alguma coisa e foi abandonada pelo seu pai, ou separação, ou mesmo aconteceu com os seus sogros. Isso gera um problema, porque o que ela buscava no marido, ela acabou começando a buscar
no filho, por exemplo. Isso pode vir pela criação, a forma como ele foi criado, que se relaciona um pouco com o primeiro aspecto, né? Então, isso é difícil. A gente pode ver isso por dependência financeira dela com relação ao filho. Então, por algum motivo, a mãe, os pais, normalmente a mãe, não consegue se manter financeiramente. É o problema oposto do que a gente viu no primeiro vídeo, né? Não agora o casal dependendo financeiramente dos pais, mas a mãe depende financeiramente do filho por algum motivo que seja, e ela tem medo de o filho casando, ela perder esse tipo de sustento, de ajuda que ela muitas vezes necessita de verdade, e é para outro vídeo talvez, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que cuidar. Eu vou comentar um pouco, só não vou aprofundar sobre isso. Talvez também por mau relacionamento com a nora ou com o genro, a gente peca muito com relação a isso. Muitas vezes a gente não cultiva um relacionamento saudável com os nossos sogros, seja isso do marido para os sogros dele, seja isso da gente para os nossos sogros. Isso gera problemas muito grandes, então vamos tomar muito cuidado com isso, vamos cultivar esse respeito. A gente tem muita piadinha sobre sogra, principalmente, né? Mas a gente tem que entender, foi ela quem criou, ela quem gerou o amor da nossa vida, sabe? Não tem motivo para ter essa competição e essa briga e esse problema tão grande. Vamos fazer a nossa parte e dar o nosso melhor por eles também. Então, a gente diminuiria esse problema aqui também de dependência emocional se a gente tem esse bom relacionamento, se a gente mostra que o nosso objetivo não é roubar o filho dela e impedir que haja um relacionamento entre eles, né? E um próximo motivo, que é o que eu queria aprofundar um pouco mais, é essa questão da letra C. Então, essa dependência emocional pode vir por causa de um amor maior aos filhos do que ao cônjuge. É uma visão muito, muito comum que a gente tem na sociedade, de que não existe amor como amor de mãe, o maior amor do mundo é o amor de mãe, você só vai saber o que é amar de verdade quando você for mãe. Isso é muito, muito, muito comum e é um problema. A gente não é um com o nosso filho. A gente tem sim que amar e cuidar muito dos nossos filhos. E a gente tem visto um pouco disso na prática agora com o baby aqui na barriga. A gente quer fazer muito por ele. Tudo que tem a ver com o bebê, a gente fica deslumbrado. É algo que a gente sempre quis e, poxa, que alegria. E é bênção, é herança do Senhor. Filhos são coisas maravilhosas, presentes de Deus. Mas não somos um com nossos filhos. Deus estabeleceu uma hierarquia diferente nisso. Então, a gente ama primeiro a Deus, depois ao nosso cônjuge, depois ao nosso filho. Somos um com o nosso cônjuge. E isso é muito, muito sério e precisa ser levado a sério, né? Essa ideia de que eu faço tudo pelo meu filho e ponto, ele é a minha prioridade, ponto. Isso não é uma visão bíblica. A sua prioridade é o seu marido. É claro que são relações diferentes, é claro que assim que ele nascer, por exemplo, ele é completamente dependente da gente. Tudo isso é verdade, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Os nossos filhos precisam aumentar o nosso amor pelo nosso cônjuge e não substituir isso. São coisas diferentes. Isso causa problema muito grande se a gente não toma cuidado. Os filhos se casam, por exemplo, saem de casa e o nosso marido não. O nosso marido continua com a gente. Isso já mostra mais um ponto. A gente muitas vezes tem problema sério com os nossos sogros ou com os nossos pais nessa questão de intromissão, nessa questão deles quererem decidir um pouco da nossa vida. Mas se a gente olhar pra gente mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não faça isso com os nossos filhos com essa intenção de, poxa, eu faço tudo por ele é tudo pra mim. Então acaba que num casamento deles, a gente tem a síndrome do ninho vazio, aquele desespero, aquele susto, aquela preocupação porque o filho vai sair de casa e fica faltando alguma coisa. Isso é um problema para a saúde emocional da mãe, no caso,
mas isso também é um problema para o filho. A gente acaba colocando sobre ele um peso que ele não devia carregar, uma dependência que ele não devia carregar. Então, a gente tem problemas muito graves diante desse amor tão grande apresentado para o filho, um amor que em muitos aspectos beira a idolatria ali, né? Então a gente tem que tomar cuidado, além de colocar esse peso grande nele, que ele não deveria carregar, além de dar um problema no emocional da mãe, complicar um pouco o relacionamento dela com a nora, por exemplo, ou ainda trazer algum tipo de repercussão no casamento como um todo, a gente ainda tem uma grande chance de acabar trazendo uma educação, um ensino, um cuidado de forma infantilizadora para o filho, sabe? Então, ele não amadurece do jeito que deveria amadurecer, ele não cresce do jeito que deveria crescer, justamente porque ele tem tudo o tempo todo, ele é muito estimado, muito mais do que seria correto lhe dar, sabe? Então é muito bonito ver tudo isso, é muito bradado e com muito orgulho isso é dito na sociedade, mas essa não é uma visão bíblica, é uma visão que gera ou potencialmente gera muitos problemas e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E como fazer isso? Buscando sabedoria. E como se busca sabedoria? A palavra de Deus nos traz isso. Tiago 1,5 fala que Deus dá sabedoria a quem pede. Peça sabedoria a Deus, tanto para lidar com isso, caso seja a situação da sua sogra com o seu marido, ou da sua mãe com você, ou inclusive para tentar evitar que isso aconteça com você quando for o caso dos seus filhos. Mas vamos buscar sabedoria bíblica correta diante de todas essas situações. A gente tem onde buscar refúgio, tem onde buscar a ajuda, né? Bom, próximo ponto, tentativa de evitar que os filhos sofram. De novo, é legítimo, né? A gente não quer ver ninguém sofrendo, a gente não quer sofrer e não quer ver nossos filhos sofrendo, mas isso pode ser um problema. Se a gente tenta blindar toda e qualquer frustração, toda e qualquer preocupação, toda e qualquer dor dos nossos filhos, isso também é difícil. Seja quando eles ainda estão morando com a gente, seja quando eles casarem, tentando evitar que ele sofra dentro do casamento dele. Na medida que a gente pode, a gente tenta ajudar, a gente tenta cuidar, a gente tenta aconselhar, mas a gente não pode ter isso como determinação, como a gente falou no outro vídeo, né? A gente tem que tomar cuidado. Frustração, dor, sofrimento faz parte da vida e eles como adultos, a gente como adulto, quando casa, a gente tem que sim tá arcando com as consequências das nossas escolhas, sejam elas corretas ou não. Isso em vários aspectos vai ter sofrimento, vai ter tristeza, vai ter choro e a gente precisa aprender a lidar com isso de forma madura, de forma correta, tá bom? Bom, o vídeo ficou longo, a gente ainda tem 2 pontos para discutir aí e alguns aspectos práticos. Eu vou falar isso no terceiro vídeo então, mas espero que esteja ajudando vocês. Vamos orar para concluir? Deus, obrigada porque a Tua Palavra nos ensina, obrigada porque a gente tem onde buscar sabedoria, obrigada, Pai, porque o Senhor não está em silêncio, o Senhor fala com a gente por meio da Tua Palavra e o Senhor escuta as nossas orações. Obrigada, Deus, porque não somos nada e ainda assim o Senhor nos ama de forma a de fato nos disciplinar, nos ensinar, nos mostrar, nos direcionar. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém.